Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de palavra e reflexão desse mês, com o tema Padrão de Deus para a Vida Cotidiana. Caso você não tenha assistido os 2 primeiros dias, eu te recomendo procurar os vídeos aqui e assistir para entender o contexto em que nós estamos tratando as questões que vamos falar hoje. Eu gostaria de iniciar lendo Romanos 11:36, onde diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. E é nesse contexto que nós estamos falando. Logo, as nossas vidas são dele, por ele e para ele, se nós entramos em aliança com Deus. E é interessante que esse versículo é o que antecede um dos nossos versículos base aqui da reflexão, que é Romanos 12, 1 e 2. Então, antes de dizer para que nós nos ofereçamos a Deus como um sacrifício, como uma oferta agradável, que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo, ele diz que porque por ele, dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Então, isso reforça a ideia de que nós estamos vivendo em aliança com Deus para dar glória a Deus. Quando nós entramos em aliança com Deus, como vimos em Isaías 55, que é o outro texto base da nossa reflexão, ele nos concede esplendor por causa dele, por causa da glória dele, um esplendor que dá testemunho para o mundo, que nos chama a brilhar a luz de Cristo para o mundo. Então nós percebemos que nós recebemos glória de Deus, nós recebemos dele para devolvermos a ele. Nós precisamos desenvolver um relacionamento puro, santo, justo e responsável com as pessoas que nos rodeiam, mesmo aquelas que não são nossos irmãos em Cristo. Um outro ponto que é muito relevante é a respeito de casamento. Eu ouvi muitas vezes dizer que depois da minha decisão de entrar em aliança com Deus, que é a mais importante da minha vida, a decisão mais fundamental da minha vida, o casamento seria a segunda decisão mais importante. E nós sabemos que nem todas as pessoas se casam e nem todas as pessoas vão se casar, mas em regra, a maioria de nós vai se casar, a maioria de nós vai experimentar o casamento. E quando eu digo que nem todas as pessoas vão se casar, eu não estou aqui falando daquelas pessoas que não querem casar para não assumir responsabilidades, não querem casar para continuar curtindo a vida de solteiro. Eu falo daquelas pessoas que têm um chamado em Deus para não se casar, para servir a Deus solteiros. Porém, essa não é a regra, mas caso seja o seu caso, ainda que você foi chamado para uma vida pura, santa, e você, ainda que não se relacione no matrimônio, como nós conversamos ontem, tem os seus relacionamentos e deve seguir o padrão de Deus para esses relacionamentos. Com relação ao casamento, aqueles que aspiram ao casamento, que estão se planejando, que estão prestes a casar ou estão sonhando com o dia em que vão casar, enfim. Eu gostaria de lembrar, especialmente aos jovens, que uma das definições de casamento que eu gosto muito é de que o casamento é o sexo debaixo da bênção de Deus. Não há contexto para o sexo que seja fora do casamento. Qualquer prática sexual fora do casamento e antes do casamento significa fora, qualquer prática que não esteja dentro do contexto do casamento está fora dos padrões de Deus, está fora daquilo que Deus nos chama para viver. Não tem a bênção de Deus, inclusive. E quando nós pensamos nesse aspecto, nós
podemos pensar que a fidelidade conjugal começa antes do casamento, numa vida, como eu disse, de relacionamentos puros, responsáveis, justos e castos. Uma vida pura e reta diante de Deus. A pureza e a castidade são questões fundamentais que estão incluídas no padrão de Deus para as nossas vidas. Então, se você, solteiro, fica com um hoje, fica com outro amanhã, ou namora um, mas acho que não, namora outro, e não está muito preocupado em um namoro com propósito, e vai namorando, e vai... conhece um aqui, conhece outro ali, um relacionamento casual aqui, outro ali, ou se você... Espero que não, mas se você pega geral, veja, isso aí não tem a ver com o padrão de Deus, mas vamos lá. Se você consome pornografia, e aqui é muito importante lembrar que mesmo a soft porn, ou seja, uma pornografia suave, uma pornografia leve, uma pornografia disfarçada, uma pornografia padrão Netflix, não se engane a respeito disso, porque ver cenas quentes, picantes, mesmo que você só veja, isso está poluindo e povoando de impureza a tua mente. E como eu disse, uma vida pura e casta é o padrão de Deus para nós. A pornografia está muito bem disfarçada em filmes, em séries, em novelas, em comerciais de TV ou mesmo em comerciais impressos, no rádio, em outdoors, enfim, em todo lugar. Ela está disfarçada até mesmo nas postagens da internet, nos memes e de uma forma despretensiosa, que vai nos fazendo acostumar, como eu disse ontem, a nos acostumar com essas coisas, a não mais enxergar problema nessas coisas. Então, eu sempre uso um exemplo para várias coisas na vida. Aquela pessoa alcoólatra, aquele bêbado caído na rua, que às vezes a gente encontra todo sujo, todo desleixado, todo acabado, já assim no fundo do poço. Aquele bêbado não era uma pessoa assim desde sempre. Um dia ele foi uma pessoa sã que tomou um primeiro gole. E ele não se tornou aquela pessoa desgraçada, caída na rua, jogada e sem esperança no mundo de uma hora para outra. Foi um caminho que pode ter levado meses ou até mesmo anos. Então eu costumo usar essa analogia para dizer que nenhum de nós se afunda no pecado de uma hora para outra. Existe um caminho que muitas vezes é bem lento, é bem gradual, é bem despretensioso e que pode nos levar, sem que nós sequer percebamos, a nos afundar em vícios, em pecados, em estar distante, totalmente distante daquilo que Deus tinha para nós. Isso vale não apenas para a pornografia, como vale para os vícios em geral, para o cigarro, para a bebida, para o que quer que seja. A palavra diz que tudo nos é lícito, mas que nem tudo nos convém e que nós não podemos nos deixar dominar por essas coisas. Então tome cuidado com coisas sobre as quais você diz: mas a hora que eu quiser eu paro. Eu não sou viciado, eu só faço isso todos os dias, mas a hora que eu quiser eu paro. Tome cuidado com isso, porque você pode estar sendo dominado por essas coisas, se afastando cada vez mais da aliança com Deus e sem perceber. Se você, então, está nessa vida, fica com um, fica com outro, relacionamentos casuais, sem muita importância. Não, eu namoro, mas não é pra casar, não tô pronto pra casar ainda. Se você consome pornografia, se você não respeita o sexo oposto, não respeita seus pais, não respeita a autoridade, você não está pronto para casar. E se você não está pronto para casar, você não namora,
ok? Você não namora, esse é o padrão de Deus. Você não vai ao mercado sem dinheiro. Você vai fazer o que no mercado se você não tem dinheiro para comprar, ainda que seja alimento? Você não namora se você não está pronto para casar, se você não está visando o casamento. Então, se você, rapaz, não tem um trabalho, se você não tem meios de nem minimamente se sustentar, você não namora, porque você não está pronto para casar. Se você, moça, não está pronta para servir, para ser alguém que cuida, que ajuda, que cuida de uma casa, que é uma boa dona de casa, ainda que você não trabalhe, não fique em casa inteiramente, que você trabalhe fora. Se você não está disposta a ter filhos, então você não está pronto para casar. E para aqueles que já são casados, o leito sem mácula é o padrão de Deus. A castidade e a pureza não acabam no sim do altar, mas elas vão para a nossa vida inteira. É para toda a vida. Então não ache que porque você está casado, então tudo bem ver a pornografia padrão Netflix, ver pornografia de níveis mais pesados, ou ainda que você faça isso junto com seu cônjuge. Esse não é o padrão de Deus. Então preste atenção no que você está assistindo. Nós estamos falando aqui de casamento, mas aquilo que nós assistimos, o que nós vemos na internet, aquilo com que nós estamos gastando o nosso tempo livre, isso também tem a ver com o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? É de pureza, de santidade, de responsabilidade. Então, preste atenção naquilo que você está permitindo que entre por meio do seu ouvir e do seu ver, porque isso é o que vai povoar os seus pensamentos e é isso que vai determinar as suas opiniões, os seus princípios, e isso pode estar trazendo o padrão do mundo, fazendo você se amoldar ao padrão do mundo e se perdendo do padrão de Deus. O que vocês casados fazem na intimidade é uma oferta a Deus. O sexo é um presente de Deus, um presente de casamento para aqueles que resolvem entrar em aliança. Então, aquilo que nós fazemos e como nós fazemos também está sendo feito diante de Deus. Eu ouvi uma frase, não sei se eu já falei isso ontem, mas que me marcou muito, que todos os pecados que nós cometemos diante da face de Deus. Todas as coisas boas que nós fazemos, a adoração, as orações que nós fazemos, nós estamos fazendo diante da face de Deus. Mas também os nossos erros, os pecados, as coisas que a gente mais secretamente faz, a gente pode estar fazendo secretamente para as pessoas, mas nós estamos fazendo diante da face de Deus. A nossa vida conjugal honra a Deus? Essa é uma pergunta a se fazer. E aí você, casado, seja pouco ou há muito tempo, pode se perguntar, que vida conjugal? Meu filho, você precisa ter uma vida conjugal, uma vida ativa no seu casamento. Então, é o chamado de Deus, é o padrão de Deus. Paulo fala a respeito disso para vocês, olha, estejam sempre unidos. E se for para vocês se separarem, que seja por algum tempo, com consentimento, com concordância dos cônjuges, para se dedicarem à oração e depois voltem a se unir para que vocês não sejam tentados. Então, tem um padrão em Deus para como nós vivemos a nossa vida conjugal. A fidelidade é fundamental, ela começa na nossa mente. Começa, inclusive, por causa das coisas que nós vemos e ouvimos e que povoam a nossa mente. Então, não é só a respeito de não consumar o pecado. Jesus foi muito claro. Não é só você ir lá e fazer. Então, a fidelidade está na nossa mente. Jesus foi muito claro a respeito disso. Olhou, imaginou, vixe, pecou. Então, ser fiel tem a ver com guardar os nossos olhos, guardar a nossa mente. Então, tome cuidado com isso. Maridos, qual é o seu padrão? O seu padrão é o de Cristo. Como Cristo
lida com a igreja, como Cristo age em relação à sua igreja. Esse é o seu padrão, marido. Ame a sua esposa, ame até o fim, ame até a morte, ame até doer. Cuide dela, proteja, apresente-a como santa e irrepreensível diante de Deus. Ore por ela para santificá-la. Esse é o padrão de Cristo e é o padrão que você, marido, deve seguir. Esposa, qual é o seu padrão? É se sujeitar ao seu marido, como a igreja se sujeita a Cristo e entende que ele é o cabeça. Você deve fazer pelo seu marido o que você faria por Cristo, no sentido de servir e de dar o seu melhor. Grave isso, não há demérito em se submeter. Não há inferioridade nisso. Mulher, você foi colocada desde o jardim como ajudadora, como auxiliadora. Esse é o chamado da mulher desde Eva, de ser auxiliadora do seu marido. E isso tem a ver com você fazer por alguém o que essa pessoa não consegue fazer sozinha. Eu ajudo alguém que não está conseguindo, ou que não pode, que não dá conta de fazer alguma atividade sozinho e por isso precisa de ajuda. Então não ache que o seu papel é inferior, mas são papéis distintos do marido e da mulher. Foi Deus que colocou assim. Então não tenha medo, nem se chateie, mas creia que isso é o padrão de Deus. Você é auxiliadora do seu marido, assim como Deus é o auxiliador do seu povo. A palavra usada para descrever que a mulher seja auxiliadora do seu marido em Gênesis é a mesma palavra que em outros trechos da Escritura vai descrever Deus como sendo auxílio para o seu povo. Então, mulher, o seu papel é relevante, o seu papel é importante e você deve entender que esse é o padrão de Deus para você. Vamos pensar a respeito de, falando de casamento, de ter filhos e criar filhos. Um dos propósitos do casamento é ter filhos. E quem é que define isso na minha vida? Qual é o padrão de Deus para isso? O padrão de Deus é o do anticoncepcional? O padrão de Deus é o do agora não. Agora eu não quero ter filhos, eu não posso ter filhos porque isso bagunçaria os meus planos. Qual é o padrão de Deus? Eu, quando casei, meu marido e eu ouvimos do padre, não sei como foi quando você casou, mas nós ouvimos do padre uma pergunta sobre se nós estaríamos dispostos a receber com alegria os filhos que Deus nos concedesse. E quando fala que são os filhos que Deus nos concede, tem a ver com a vontade dele. E eu tenho descoberto na maternidade um caminho de santificação, porque eu tenho que abrir mão das minhas vontades, renunciar a muita coisa e servir, aprender a cuidar de outros, aprender a dar o meu melhor para servir o outro. Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus não é o da contracepção. Salmo 128 diz que o homem que teme o Senhor será abençoado com uma mulher fecunda e com filhos ao redor da sua mesa. E o Salmo 127 diz que os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São uma bênção, uma recompensa, um presente. E diz que são como flechas na mão de um guerreiro. Ora, um guerreiro, alguém que está em plena guerra, precisa de uma, duas ou de muitas flechas. Eu acredito que para um guerreiro, muitas flechas seriam melhores que uma ou duas numa guerra. Então, ele diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E quem determina? Quem está determinando? Quem está decidindo? Quem está sendo soberano na decisão sobre ter ou não filhos e sobre quantos filhos ter? Pense sobre isso também. E os filhos que eu tenho, eu sou chamada a criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. E eu também sou chamada a criá-los
ensinando o caminho. Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui fala para nós ficarmos sempre lembrando da lei de Deus para não esquecê-la e ensinarmos aos nossos filhos. Nesse tempo aqui, quando a lei foi dada, quando Moisés está aqui ensinando ao povo isso, não havia lei escrita. Qual era o meio de transmiti-la, de fazê-la não ser esquecida? Oralmente, ensinando, falando, gravando no coração e na mente, colocando em todos os lugares, falando com os filhos e ensinando. Esse é o padrão de Deus para os filhos que nós temos, criá-los segundo a lei de Deus, segundo o padrão de Deus, ensinando a eles o caminho, ensinando a eles as veredas de Deus, ensinando a eles, inclusive, com disciplina, que desde o começo eles precisam aprender que o caminho é estreito, a porta é estreita. Os nossos filhos precisam ser disciplinados e nós precisamos aprender sobre como fazer isso. Então, busque saber a respeito disso, de como nós devemos criar os nossos filhos e não terceirizá-los a pessoas, terceirizá-los hoje a telas. Isso é muito comum, e prestar atenção no que os nossos filhos estão acessando, o que os nossos filhos estão vendo, qual tem sido o fundamento sobre o qual os nossos filhos estão construindo a vidinha deles. Ensine os seus filhos a amar ao Senhor, amando ao Senhor, uma forma muito grande de mostrar a eles que eles devem amar ao Senhor é dando a eles esse testemunho e insistindo em ensinar-lhes a palavra. Como é que nós nos divertimos? Esse é um outro ponto importante a respeito da nossa vida cotidiana. O que é que nós fazemos com o nosso tempo livre? Como é que nós estamos gastando os nossos momentos de lazer? Não só os jovens, mas todos nós, mesmo os mais velhos, devemos pensar urgentemente sobre qual é o padrão que eu tenho seguido quando o assunto é me divertir, é relaxar, é gastar o meu tempo livre. Existe um padrão em Deus para isso, e que deve envolver pureza, santidade, que deve envolver responsabilidade, justiça, e a forma como eu me divirto, aquilo que eu faço com o meu tempo livre, realmente diz muito a respeito de eu estar ou não em aliança com Deus. Eu tenho tempo para a minha vida devocional? Às vezes não, mas eu tenho tempo para assistir alguma coisa, para olhar a rede social, para ficar passando ali a tela do celular e vendo o que está acontecendo na vida das pessoas, vendo o que os famosos estão fazendo, o que está rolando no Twitter. Não que eu não possa fazer isso, mas qual é a minha prioridade? Como é que eu estou gastando meu tempo? Sejamos prudentes, como fala na palavra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Há muitas outras coisas sobre as quais nós poderíamos falar, e eu gostaria de que essas que nós levantamos aqui fossem uma motivação para você pensar em outras questões cotidianas, sobre como você dirige, como você é no trânsito, que tipo de comportamento você tem no trânsito, sobre que tipo de comportamento você tem diante dos seus vizinhos, sobre como é que você descansa. Isso é uma coisa muito relevante para se pensar, tem muito a ver com o padrão de Deus, o tipo de descanso que eu tenho. E tantas outras coisas, o modo de falar, o meu palavreado e tantas outras coisas que eu espero que essa reflexão te leve também a pensar nessas outras coisas que nós não podemos tratar aqui. Então vamos voltar para Isaías 55, versículos
12 e 13, o finalzinho. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Isaías 55 finaliza mostrando os resultados de uma vida segundo o padrão de Deus. Os resultados, quais são as consequências de uma vida comprometida em aliança com Deus. É claro que uma vida segundo o padrão de Deus, aqui ele mostra que vai nos levar ao júbilo, à paz, serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E fala a respeito de uma transformação. No lugar onde crescia o espinheiro vai crescer o pinheiro, no lugar de roseiras bravas, espinhosas, vai crescer a murta. Ele está falando de uma transformação. Ora, não é disso que nós falamos no começo, de uma transformação de vida que começa por meio de uma renovação do nosso entendimento. Nós estamos sendo chamados para uma vida sob a dependência de Deus, para chegarmos neste fim, num fim de bênçãos, no fim de júbilo, de satisfação, daquela sensação de saciedade, de nós estarmos exatamente onde nós devíamos estar, uma sensação de respostas, de perguntas respondidas, uma sensação, uma convicção de dever cumprido. Esse é o nosso chamado para entrarmos em aliança com Deus e experimentarmos essas coisas. Isaías 55 finaliza falando de plenitude, que os resultados de uma vida segundo o padrão de Deus têm a ver com plenitude, tem a ver com isso que eu falei, saciedade, descanso, com alegria e júbilo para sempre. Só que isso é claro, uma vida segundo o padrão de Deus requer de nós renúncia, requer de nós obediência, requer de nós muito, quase tudo na verdade, mas que vai nos levar a um fim que vale muito a pena. Isso é uma coisa boa para nós, a salvação como um benefício e que nos leva a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a descansar nela e a encontrar lugar nessa vontade de Deus. E é bom para Deus também, porque ele fala que isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno. A salvação como tarefa, que é dar testemunho, dar glória a Deus. Essa é a nossa tarefa, foi para isso que nós fomos chamados, para dar glória a Deus com as nossas vidas. Mas isso é algo bom para nós. A salvação é também um benefício, a aliança com Deus é um benefício para nós. Estamos já finalizando. Então, o sistema deste mundo distorceu completamente os padrões e criou mecanismos de ilusão. Nós somos constantemente enganados a respeito do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável para nós. E, infelizmente, o mecanismo do diabo de ilusão deu certo, porque nós somos constantemente enganados. Então, tudo aquilo que eu falei aqui na nossa vida cotidiana, nós vivemos de qualquer forma, entendendo que isso não é espiritual, entendendo que isso não tem nada a ver com Deus, a forma como eu me alimento, a forma como eu me visto, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu tenho e crio filhos, o casamento, a forma como eu me divirto, a forma como eu enxergo a política, a forma como eu me posiciono, a forma como eu falo, a forma como eu me comporto no trânsito e tantas outras coisas. Esses mecanismos de ilusão deram certo porque nos fizeram entender que essas coisas não têm nada a ver com Deus e que isso não é espiritual e que, portanto, basta eu levar a minha vida ali de oração, indo à reunião, indo à igreja, buscando a Deus, mas aquilo que eu faço na minha vida cotidiana não tem nada a ver com Deus e eu vou levando como dá. Então nós acabamos tendo uma vida toda assim confusa, fora dos padrões de Deus, trabalhando demais, gastando errado o nosso dinheiro, não sendo muito corretos nos nossos relacionamentos, achando que basta nós cumprirmos ali as nossas obrigações e lembrar que a mulher imoral, descrita em Provérbios,
ela fala, quando ela vai atrás do rapaz, ela fala, eu já tenho os meus sacrifícios comigo, ou seja, eu já cumpri as minhas obrigações, agora vamos fazer o que der na telha. Então, mesmo nós cristãos corremos esse risco de nos deixar iludir, achando que nós podemos viver a vida de qualquer jeito, que a nossa vida cotidiana pode ser vivida de qualquer jeito, e não pode, existe um padrão em Deus. Esse sistema de engano nos deixa muito temerários em relação à vontade de Deus. E aí nos torna pessoas partidas, porque nós servimos a Deus, mas nós temos medo de nos entregar completamente, nós temos medo de entrar em aliança com Deus, de um relacionamento sério. E aí nós acabamos tendo com Deus um relacionamento casual, que nos torna pessoas partidas, que não são inteiras, que estão meio em Deus e meio no mundo, que estão meio certas e meio erradas, que são pessoas um pouco santas e um pouco profanas, pessoas um pouco firmes e um pouco moles, pessoas um pouco animadas, mas um pouco também deprê, a gente fica oscilando ali, a gente é um pouco forte, um pouco fraco, a gente é meio bom, meio ruim, a gente é tudo pela metade e nada por completo. Nós acabamos nos despedaçando, porque não ser inteiros nos despedaça cada vez mais e nos leva cada vez mais para longe da plenitude de Deus. Pessoas partidas, pessoas quebradas, pessoas divididas nunca conhecerão a plenitude em Deus. E aí nós não nos encontramos também. E nós vamos vivendo uma vida que não nos dá verdadeira satisfação, porque nós não estamos seguindo o padrão que vai nos levar a essa vida de verdadeira satisfação. Viver em plenitude os padrões de Deus requer muito de nós, como eu disse, requer na verdade quase tudo, requer uma confiança enorme, requer uma entrega enorme, o que normalmente é demais para nós, e é por isso que nós ficamos temerários, nós ficamos sempre ali divididos sem saber se vamos ou não. Porém, não deve haver nada nessa vida que valha mais a pena. Eu gostaria de finalizar falando duas coisas. A primeira é uma historinha de um sapo que não gostava de ser sapo. Ele não gostava de coachar, de ter uma língua comprida que pega insetos. Ele não gostava de pular, ele gostaria de ser uma pomba. Ele sonhava em ser pomba. Ele gostaria de ter penas, de voar, de ficar ali no calçadão de Osasco comendo as migalhas do cachorro-quente do pessoal. Ele gostaria de ser uma pomba. Mas uma coisa que ele não sabe é que, sendo sapo, mesmo que ele deseje profundamente, faça de tudo, tente imitar uma pomba, ele nunca vai ser uma pomba. E talvez, por rejeitar a ideia de ser um sapo e ficar querendo ser uma pomba, uma coisa que não é possível ser, o máximo que ele vai conseguir ser é um sapomba. Nem sapo, nem pomba, e nunca vai ser inteiro nenhuma das coisas. E talvez essa seja uma grande questão para nós. O que é que nós estamos almejando? Para onde nós estamos olhando? Nós fomos criados para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e somos nós também, nós somos dele, por ele e para ele. E se nós estamos almejando ser alguma coisa que não é estar em Deus, que não é aquilo que se revela, quando nós entramos em aliança com Deus, nós vamos ser partidos e vamos ficar sempre ali, sem ser nenhuma coisa nem outra, metade isso, metade aquilo, e nunca inteiros de nada. E não ser inteiros nos impedirá de experimentar plenitude de vida. Eu finalizo lendo aqui com vocês o Salmo 16, o versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Que este seja o profundo desejo do nosso coração, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa busca. Senhor, eu quero que você me faça conhecer a vereda da vida, o caminho, o padrão da vida,
a alegria plena da tua presença. Eu quero encontrar plenitude, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa partida, eu quero ser uma pessoa inteira. Eu quero ser a pessoa que eu fui criada para ser, plena em ti, me satisfazendo no Senhor e encontrando eterno prazer à tua direita. Eu quero estar contigo, Senhor. Não há outro lugar para onde eu queira ir. Muito obrigada por ter estado conosco até aqui. Eu espero que Deus te faça compreender essas coisas e amplie o seu entendimento a respeito do padrão dele para a sua vida cotidiana, e que nós cresçamos nisso, que nós caminhemos nisso e que nós não desistamos dessa aliança com Deus e permaneçamos firmes nela. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até logo!